Queridos amigos, vocês já ouviram falar sobre um problema que tem afetado muito as pessoas ultimamente, que é a tal da dependência emocional? Eu sou Enio Francisco, psicólogo e psicoterapeuta, e vou falar um pouquinho com vocês sobre essa problemática. A dependência emocional é um processo de adoecimento que tem as suas raízes ainda na infância, que tem a ver com a falta de atenção e de afeto nos primeiros momentos do desenvolvimento psicológico. O dependente emocional, ele é aquela pessoa que sempre se apoia nas outras pessoas, objetivando preencher o seu vazio interior. A dependência emocional, ela traz uma aparência de amor, mas na realidade ela é um adoecimento desse sentimento, de modo que o indivíduo que tem a dependência emocional, ele acaba por sufocar aquelas pessoas com as quais ele se relaciona. E por que isso acontece? Porque o dependente emocional ou codependente, ele tem uma necessidade constante de aprovação. Então ele sempre está fazendo alguma coisa visando ter um feedback positivo da outra pessoa, não é? E isso faz com que ele sofra muito, porque ele vive constantemente na necessidade do perfeccionismo, porque ele tem essa carência, essa necessidade de ser aprovado pelas pessoas com as quais ele se relaciona. Então ele é muito cansativo nas relações. Ele acaba por se doar demais. Por mais que ele entenda que já está doando para o outro, ele não tem limite, ele vai sempre além, né? Porque à medida em que ele se coloca na relação, ele tem a ilusão de que ele vai receber uma devolutiva positiva em face disso. Ele possui uma dependência de status social, porque quando estabelece na sua visão uma rede de amigos onde ele considera importante, estando inserido nesse grupo, ele também aumenta na sua avaliação o seu grau de importância íntima, tá? Então acaba que ele se joga num campo de relações muito voltados para as aparências, né? O que é uma grande ilusão. A pessoa que tem a dependência emocional, ela não consegue colocar limites nas suas relações. Ou seja, ela não estabelece uma fronteira entre si e o outro. E por esse motivo, ela é constantemente invadida pelos desejos dos outros. E isso gera um processo de vampirização. Essa pessoa, ela vive quase que constantemente sem energia, desanimada, porém com uma necessidade altíssima de estar sempre à disposição quando é chamada, né? Quando é cobrada em alguma ação por uma outra pessoa. Por quê? Porque ela não consegue colocar limites, ela não consegue dizer não, ainda que percebendo que essa atitude está lhe prejudicando. É muito comum nesse processo de codependência ou dependência emocional a pessoa desenvolver vícios, né? Tanto vícios morais quanto vícios químicos, que nós chamamos de dependências químicas. Tanto dependências químicas por substâncias lícitas, como a bebida alcoólica, o tabaco, quanto por substâncias ilícitas, como maconha, cocaína e outras substâncias que nós conhecemos. Porque, na realidade, a pessoa vive num processo de baixa autoestima e carência quase que constante. Então, o uso de substância, nesse processo de expansão da consciência, vai dar a ela um grau de potência, um grau de, vamos dizer assim, de importância, né? Então, ela vai encontrar maneiras distorcidas de combater essa carência íntima, o que é extremamente
prejudicial. O dependente emocional, ele também se caracteriza por ser aquela pessoa muito pegajosa, sabe? Aquela pessoa que manda 200 mensagens para você no dia, né? É aquela pessoa que quer se fazer presente constantemente, mas mais uma vez ela acaba enforcando as pessoas, né? Quando ela chega num determinado ambiente, algumas pessoas já encontram algumas formas de sair daquele ambiente, porque a presença do dependente emocional em determinados grupos, em determinados momentos, ele se torna cansativo, tá? E é isso que eu disse para vocês. Esse negócio de ficar mandando mensagem, dizendo como está, bom dia, boa tarde, dando notícias o tempo todo, então ele acaba por se tornar uma pessoa cansativa. E onde é que se encontra a cura para essa problemática? É claro que a cura ela se encontra no processo do autoconhecimento. O processo de autoconhecimento que fora orientado, não é? Recomendado pelo grande filósofo grego, lá na antiguidade da filosofia clássica, quando ele diz, conheça-te a ti mesmo e conhecerás o universo de Deus, às vezes ele não é um processo que é alcançado por si mesmo. Necessita, né, de um processo psicoterapêutico, uma ajuda psicológica, porque através do processo de autoconhecimento, o indivíduo vai fazendo de uma forma mais clara um mapeamento dos seus pontos fracos e pontos fortes, tendo insights, ressignificando as suas próprias experiências e estabelecendo projetos para a sua existência de forma mais criativa, sensível e espontânea, tá? Então fica aí a dica, faça uma avaliação, se você não se enquadra dentro dessas características, não é? Que nós colocamos aqui, sem querer, vamos dizer assim, rotular ninguém, mas que talvez isso tenha gerado prejuízos para a sua vida. Pense nisso e qualquer coisa, qualquer dúvida, faça um contato aqui pelas nossas redes sociais. Eu sou Enio Francisco, psicólogo e psicoterapeuta. Conte comigo para qualquer dúvida que vocês tenham. Até mais.